Hoje é a introdução a Melquisedeque. Melquisedeque, eu sou apaixonado já faz uns 6 anos. E chegar agora em Melquisedeque para mim é delicioso, delicioso mesmo. Mas é tanto assunto sobre esse cara que a gente vai descobrir junto, que hoje é só introdução a respeito do assunto. E a gente vai caminhar nas próximas 20 semanas sobre Hebreus e Melquisedeque também. A gente terminou a semana passada com uma afirmação fantástica, que diz assim, que a esperança da promessa é a âncora da alma. A gente terminou a pregação, o auge da pregação foi: a esperança da promessa é a âncora da alma. A gente chegou à conclusão de que esperança não é um desejo que aconteça, esperança é convicção que vai acontecer. A gente chegou à conclusão que a promessa faz menção ao que Deus prometeu sobre a gente. A gente chegou à conclusão que a âncora é o que mantém o barco seguro no meio da tempestade. E a gente chegou à conclusão que alma é mente, é a questão racional do ser humano, emoções, sentimentos, o que pensa, o que sente, é a alma. Então, traduzindo e apertando a tecla SAP, atenção, presta atenção, a certeza que Deus cumprirá o que prometeu é o que mantém a nossa mente em paz nos momentos da angústia. Você viu que eu falei a mesma coisa, só que no português. Português corintiano, vocês entenderam isso? Para todo mundo entender mesmo. A esperança da promessa é a âncora da alma. Ou seja, a certeza que Deus cumprirá o que prometeu é o que mantém a nossa mente em paz nos momentos de angústia. Amém, irmãos? A gente terminou falando sobre isso. Hebreus 6,19 é o que diz isso. Temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Essa nossa âncora está lastreada, ela está baseada lá na presença de Deus com os homens, lá no Santo dos Santos. A certeza do Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, é a certeza de que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a gente chega hoje então em Melquisedeque, o texto é de 6:20, fala assim: onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Dia 26, segunda-feira, foi dia de São Melquisedeque. E sabe o que significa isso? Absolutamente nada. Mas é um dia que alguma religião comemora o dia do Santo Melquisedeque, dia 26 de agosto. Para quem estava precisando de um santo, é uma boa referência aí. Jesus se fez sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é ordem? Ordem de Melquisedeque. Não é quando Melquisedeque mandou fazer alguma coisa, não é isso. Ordem no sentido de pessoas ou coisas que se sucedem ou se dispõem uma após as outras. Sucessão. Ordem dos advogados do Brasil. Ok? O que mais que você lembra? Ordem dos capuchinos. É isso que fala? Capuchinos? Eu não sei. Ordem dos cavaleiros templários. Ordem dos cavaleiros do Zodíaco. Quem? Alguém? Quem tem aí entre 25 e 35 aí? Cavaleiros do Zodíaco, amém? Ok, Aurora Boreal, sim, ok, amém. Então, quando a gente fala de ordem de Melquisedeque, é uma linhagem, é um aglutinado de gente que pertence a essa ordem, que fala a mesma coisa, que tem a mesma intenção. E aí o texto está falando que Jesus, segundo o texto que a gente leu, Jesus é nosso sacerdote, não, Jesus é a âncora da leia lá, vamos lá, onde Jesus,
que nos precedeu, entrou em nosso lugar, lá no Santo dos Santos, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Legal demais. Até aqui todo mundo acompanhou, amém? Os adolescentes, Gi? Tranquilo? Beleza? Vamos entender isso aí, Pedrão, vamos junto. Aonde surgiu esse cara, esse tal de Melquisedeque? Porque se eu pedir para algumas pessoas repetirem Melquisedeque, é meio que um trava-língua. Melquisedeque. Onde surgiu isso na Bíblia? Vamos ler Gênesis. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Dá um pause aí, antes da gente ler. Qual é o contexto dessa parábola, dessa passagem? Abraão foi resgatar o sobrinho Ló, que estava refém. Ele vai lá com um monte de 300 e quantos, você lembra? 318, eu acho. 318 dos homens poderosos que hoje estão nas igrejas orando por problemas financeiros. A corrente dos 318, pastor. Eu vou te falar um negócio, cara. O cara era guerreiro, aí vira banco. Aí, irmãos, o que acontece? Abraão vai lá salvar o sobrinho Ló. Salva o sobrinho Ló. Na volta, ele encontra Melquisedeque, é o que a gente vai ler agora. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Pronto, é isso. 3 versículos na Bíblia contam a história de um tal de Melquisedeque, que quando o autor de Hebreus vai nos ensinar sobre Melquisedeque, ele gasta os 4 capítulos. E toda a teologia nossa, que a gente é apaixonado, tem muito a ver com Melquisedeque. E aí a gente precisa entender quem é esse cara aí, esse tal de Melquisedeque. Esse é o nosso desafio de hoje. 3 versículos. 3 versículos em Gênesis, uma citação em Salmo. Salmo 110. É um salmo messiânico, é um salmo de Davi. Olha, interessante, mas constrói comigo que a gente vai sair daqui arrepiado. Presta atenção, vamos lá. É um salmo de Davi, profeticamente falando sobre o Messias que viria. Salmo 110, 1 diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor. Aí é confuso, hein? O Senhor com S maiúsculo disse ao meu Senhor com S maiúsculo. Aí alguma coisa está acontecendo. Vamos lá, vamos junto que Jesus vai explicar daqui a pouco para vocês. Senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, irmãos? Eu pirei nesse versículo 3 aí, hein? Presta atenção que vocês leram corrido. Quando convocares as suas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Fabião, o que são vestes santas? Depois você responde. Pensa aí, você é o pregoeiro das vestes santas. Sempre que eu leio vestes santas, é o Fábio falando sobre justiça própria. Vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou para sempre e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tem uma galera que responde, todos debaixo de uma mesma ordem, de um mesmo time, de um mesmo clã.
É o clã de Melquisedeque, do qual Melquisedeque faz parte, do qual Jesus faz parte, porque Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O texto de Salmo 110 é um salmo messiânico que apontava para o Cristo que viria, e o Cristo que viria seria sacerdote, segundo a ordem de quem? O clã de quem? É o clã de Moisés? É o clã de Arão? É o clã de Levi? Dos levíticos? Dos levitas? Não! É o clã de Melquisedeque. E nós que cremos somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque também. Diga amém. Você entendeu? Diga amém. Em Mateus 22, 41, ele diz assim: estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou. Lembra? Os fariseus indo sempre para criar treta com Jesus, sempre para deixar Jesus na saia justa, sempre. Aí os fariseus estão lá reunidos, Jesus: ô fariseus, o que vocês pensam a respeito do... Leia lá, irmão, não está lendo não? Vamos lá. O que vocês pensam a respeito de quem? Do Cristo. De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. E aí Jesus, ele lhes disse: então, como que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então 46. Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Perguntam: o Cristo não é filho de Davi? É. Então vamos ler um salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Mas que parada é essa, cara? Explica aí, fariseu. Explica essa parada aí. Como é que você consegue entender isso aí? E eles não conseguiam explicar. Porque simplesmente eles não entendiam a natureza do Cristo. Eles não entendiam a natureza de Melquisedeque, que era aquele salmo dizendo que o Cristo seria da ordem de Melquisedeque. Isto tudo posto, introdução feita. Hebreus 7, de 1 a 3, diz assim. Agora Hebreus, irmãos, até agora Velho Testamento, só citei Jesus agora, mas Velho Testamento. Agora Novo Testamento. E agora o autor de Hebreus vai falar algumas palavras a respeito de 4 versículos do Velho Testamento. Ele vai dizer assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Quando o autor de Hebreus vai falar sobre Melquisedeque, ele fala assim: Melquisedeque, vocês não sabem nada dele. Vocês não sabem quem é pai e quem é mãe dele. Vocês não sabem aonde que morreu. Vocês não sabem o que mais? Não sabe nada sobre eles. Só apareceu Melquisedeque em 3 versículos. Ninguém, sem princípio de dias, nem fim da vida, feito semelhante a Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Como é que os rabinos da época interpretavam isso sem hebreus? Vocês já pensaram nisso? Porque na época os judeus, eles tinham os rabinos, eram os pastores da época. Como é que eles ensinavam sobre Melquisedeque sem o livro de Hebreus? Porque tendo o livro de Hebreus agora ele começa a ampliar para a gente esse tal de Melquisedeque. Mas como é que esses caras entendiam? Será que eles entendiam quem era Melquisedeque? Será que eles não entendiam quem era Melquisedeque?
O que será que eles ensinavam sobre Melquisedeque? Será que a gente vai conseguir chegar a alguma conclusão? Será que era claro para eles, como é claro para a gente, quem é Melquisedeque e o que significa Melquisedeque? E aí tem algumas coisas interessantes para a gente construir junto aqui, irmãos, presta atenção. 1947, quem estava vivo? Ninguém vivo, 1947? Jorge? Amém. 1947. Um lugar chamado Qumran. Tinha uns pastores que estavam procurando as suas ovelhas lá em Qumran e acharam dentro de uma caverna uma coisa que ficou conhecida como os manuscritos do Mar Morto. Alguém aqui já ouviu falar? Diga amém. Os manuscritos do Mar Morto. O que tinha nos manuscritos do Mar Morto? Primeiro, toda a nossa Bíblia, o Velho Testamento, estava lá. Isso é muito interessante, porque antes dos manuscritos do Mar Morto, as cópias mais antigas que a gente tinha datavam de 1000 anos atrás. Mas agora, com os manuscritos do Mar Morto, a gente pode carimbar e dizer que ninguém alterou a Bíblia de 2100 anos até agora. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Porque eu não sei se vocês já ouviram isso, irmão. É começar a rir com um ateu chato, que o cara vai dizer, não, mas a Bíblia foi mudada. A Bíblia, não, a Igreja Católica mudou a Bíblia. A Igreja Católica foi fundada 300 depois de Cristo. Eu estou dizendo que tem uma cópia de 2100 anos atrás, que é exatamente o nosso Isaías, exatamente os nossos salmos. Legal isso, né? Muito legal isso, interessante isso. Tem alteração nenhuma. 11 cavernas que eles acharam, muitos manuscritos, alguns documentos apócrifos, que nós não reconhecemos como de Deus, como inspirado por Deus. E dentre esses caras tinha um que chamava Q11, Qumran 11, Q11 Melquisedeque. Caramba, que interessante isso aí. Quer dizer que nos manuscritos do Mar Morto tem como é que chama? Um pergaminho que é sobre Melquisedeque. Olha que negócio interessante isso aí, rapaz. A gente tem uma foto aí, ô Filipão, consegue colocar? É isso aí, ó. Quem lê em hebraico contigo? Aramaico? Não? Ninguém? Não, Tutu? Tá de ponta cabeça, perdão. Inverte pra gente, por favor. Quem quiser, me pede, eu mando no WhatsApp, é que vocês não pedem. Eu falei semana passada, isso ninguém me pediu, as referências bibliográficas sobre sacrifício de partir o animal no meio. Então, ou vocês sabem tudo, ou vocês não sabem nada, como meu pai disse. Quem não tem dúvida, ou sabe tudo, ou não sabe nada. Então, espero que vocês saibam tudo. Mas acho que não. Melquisedeque Q11, Melquisedeque, esse é o cara aí. Quem quiser eu mando a tradução desse pergaminho inteiro aí. Mas ele termina dizendo assim, olha só uma das afirmações que ele faz, que o seu Deus, o seu Melquisedeque, o seu Elohim é Melquisedeque, que o salvará da mão de Belial. Então, dentro desse pergaminho que a gente está lendo aí, esse pergaminho é um rabino, Valtinho, é um rabino antigo, muito antes de Jesus, fazendo a sua exposição sobre Levítico 25, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E no texto que ele está falando sobre isso, ele coloca assim, que o seu Deus é Melquisedeque, o nosso Deus é Melquisedeque, que nos salvará da mão do diabo, do inimigo, do Belial. Isso está nesse papiro aí, nesse pergaminho. O Dionei Vieira, que é um cara que me passou algumas questões sobre isso, que ela lá conhece, ele abre aspas para ele diz assim, o Messias vindouro, o Messias que viria, eu estou falando de um rabino antes de Jesus, escrevendo sobre tudo isso. Ele está dizendo, o Messias que virá, ele será uma figura libertadora, que vem de alguma forma ligada a Melquisedeque, e que é também Deus.
Então, para um rabino que está escrevendo antes de Cristo, está dizendo assim, ó, presta atenção, Melquisedeque, ele é o Cristo que virá, ele é da ordem de Melquisedeque e é também Deus. Ele é da ordem de Melquisedeque e é Deus. Até aqui tudo bem, irmãos? Suelen, gato? Ok. O que tem nesse pergaminho mais? Nesse pergaminho, o que tem mais? É a exposição de Levítico 25. O rabino está ensinando os seus seguidores sobre Levítico 25. Pergunta de $1 milhão. O que tem lá Levítico 25? Vai ganhar uma cebola do Outback. 3, 2, 1, perdeu. Levítico 25 é? Fugiu a palavra? 50 anos? 50. Zum, 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 alguém fale alto? Sumiu a palavra agora. Cada 7 anos, jubileu. Ô irmãos, fala alto. O Levítico 25 fala sobre o jubileu. O que era o jubileu? Era de 7 em 7 anos, eles não trabalhavam, descansavam. E cada 7 anos, eles comemoravam o jubileu. Ok? Que era uma festona. O que acontecia na festa, irmão? Presta atenção, isso é muito legal, cara, presta atenção. Me perdoe não estar sendo divertido, mas presta atenção, é muito legal. De 7 em 7 anos tinha o ano sabático. A cada 7 anos tinha o jubileu. Vamos arredondar por enquanto cada 50 anos. Não é isso, mas faz de conta que é por enquanto. O que acontecia no jubileu? Era a restauração de todo o povo de Israel. Por quê? Porque como Deus não queria a perpetuação da escravidão, o que ele fazia era, no jubileu, quem é escravo, a partir de agora está livre. Quem perdeu a terra, vendeu a terra, vai ser restituído da terra. Se vendeu casa, se os filhos foram vendidos como escravos, no jubileu é restauração de tudo. Porque Deus não queria a perpetuação da escravidão no seu povo. De modo que quando eu ia vender a minha terra para alguém, para o Clidão, eu não vendia pelo valor da terra, eu vendia pelo tempo que faltava até o jubileu, porque no jubileu a terra voltava a ser minha. Delícia? Significa que se você perdeu tudo, e agora você era escravo, no jubileu, este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração. Ninguém? Não? Não? Vocês só ouvem música nova. Beleza. E esse pergaminho está fazendo a exposição do jubileu. E está dizendo que o Messias que viria traria a libertação como o jubileu. Dizendo que o jubileu apontava para o Messias que viria. Então Deus inventou esse negócio para ensinar para a gente, lá no Velho Testamento como raça humana, que um dia viria o libertador de verdade. Que não permitiria que a escravidão fosse eterna. Que restituiria as nossas idiotices, aquilo que a gente errou, que se nos tornamos escravos daquilo, o Messias viria e nos libertaria, porque Jesus é o nosso jubileu. Amém, irmãos? Muito bom. Aonde fala isso profeticamente? Isaías 61. Ele vai dizer exatamente o que a gente falou, que quando o Messias viesse, ele seria o nosso jubileu, a nossa libertação. 61:1. O Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Isso é um texto na boca do Messias. É Isaías falando, mas é profeticamente como se o Messias, se o Cristo estivesse falando.
O Espírito do Senhor está sobre mim. É Jesus falando, mas é em Isaías, 700 anos antes de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aleluia, aleluia. Aquele pergaminho estava ensinando isso. Aquele pergaminho cita Levítico 25, aquele pergaminho cita Isaías 61, e aquele pergaminho diz sobre Melquisedeque, que o Messias é ligado de alguma forma a Melquisedeque, que ele não sabia explicar, e além disso, o Cristo que viria é Deus, é Elohim, segundo o texto dele. Ele, o autor daquele pergaminho, ele para nesse ponto porque ele está há uns 300 anos, 400 anos antes de Jesus. Mas a gente sabe o fim da história. Porque o autor dos evangelhos nos contou o final dessa parada aqui, velho. Em Lucas 4, depois de Jesus ser tentado no deserto, e ele chegar e começar efetivamente o seu ministério, 29 para 30 anos, quando ele vai começar, vai assumir quem é. Lucas 4,16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Jesus foi a Nazaré, onde ele havia sido criado. E no dia de sábado, ele entrou na sinagoga. Como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está... Dá um pause aí, presta atenção. Vocês não estão entendendo o seguinte. Na sinagoga, você tem que ter o direito de ler. Depois tem uma ordem para ler. Quando chega a vez de Jesus de ler, é exatamente no dia, exatamente na hora certa. É uma coincidência, irmão, é impressionante. É uma sorte que Jesus deu, cara. Porque no dia certo dão para ele o livro de Isaías. Aí ele pega Isaías e abre no rolo e procura Isaías 61. Vai subindo. 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e se assentou. E na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. A galera ficou bege. É porque o meu hip gay eu estou empolgando aqui. Cara, tudo convergindo exatamente para esse momento. Exatamente para esse momento. Deixa eu fazer um parênteses que eu não ia falar, mas vou citar. Daniel faz uma profecia sobre o Messias. E ele diz que, profeticamente, que o Messias apareceria depois de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, que por coincidência dá nesse dia da sinagoga aí, só coincidência só, que por coincidência também é exatamente o dia do 10º jubileu, 10 jubileus, que dão 490 anos também. Depois eu explico para vocês o jeito de contar. É porque o 49º ano é truncado com o primeiro ano de novo. Então, depois eu explico para vocês, mas não tem problema. Eu aprendi também faz pouco tempo.
Coincidentemente, o jubileu, o 10º jubileu, dá nesse dia aí. E as 70 semanas de Daniel, nesse dia aí. Junto entregam um livro de Isaías para Jesus nesse dia aí. E Jesus fala assim, ó, hoje se cumpre a palavra do Senhor. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? Em Gênesis 14, voltando para lá de novo, versículo 18, diz assim: então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Aí já é um negócio bem interessante, senhor irmãos. Melquisedeque, primeiro vamos entender o seguinte, vamos ler inteiro, vai, de novo. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Uma curiosidade para você que não sabia, talvez não soubesse. Salém é Jerusalém. Salém é a Jerusalém antiga. Salém muda de nome e vira Jerusalém. Então Melquisedeque, o rei de Jerusalém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Eu não gosto muito, porque fere um pouco a minha religiosidade isso aqui, existir um sacerdote do Deus Altíssimo numa experiência além da Bíblia. Eu não sei você, mas para mim me incomoda. Como assim um sacerdote do Deus Altíssimo, que é sacerdote do Deus Altíssimo, ninguém ensinou para ele, ele aparece na Bíblia assim, sendo sacerdote do Deus Altíssimo. Então isso já me incomoda, porque Deus é evangélico, né? A gente não acha isso? Claro que Deus não é evangélico, mas a gente acha isso. A gente é cabeção demais. E aí esse Melquisedeque, que é rei de Jerusalém, ele trouxe pão e vinho. Quando agora que a gente falou de Hebreus, ele citando essa história, Hebreus 7:1 diz que Melquisedeque é que foi ao encontro de Abraão. Melquisedeque, está nessa versão aí antiga? É porque está na NVI. A única NVI que traz esse comentário. Pegue outra versão qualquer, ele vai dizer que Abraão estava passando e Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. Achou aí? Mudou a versão? Não? As versões todas antigas. Todas as boas, menos essa. Mentira. É que vocês não estão com a Bíblia aberta. Depois veja na sua Bíblia. Se não for NVI, NVT, a Almeida Corrigida, todas elas. Abraão está passando e Melquisedeque foi ao encontro dele. Ou seja, quem foi ao encontro de Abraão foi Melquisedeque, não foi Abraão que foi ao encontro de Melquisedeque. Quem entendeu, diga amém. Você entendeu isso? Quem foi, quem procurou, quem primeiro ofertou foi Melquisedeque, não Abraão. Qual foi a oferta de Melquisedeque? Pão e vinho. Abraão está passando, Melquisedeque se direciona até Abraão e primeiro oferece pão e vinho. A consequência é Abraão dar o dízimo para ele. O que significa pão e vinho, irmãos? Lucas 22:19 diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que significa pão e vinho? Não é só o corpo de Jesus, é o corpo de Jesus que foi entregue por nós. E nesse momento, Abraão passando, Melquisedeque vai até Abraão e oferece o sacrifício de si mesmo. Oferece a Abraão, ele se oferece a Abraão, pão e vinho. Não só pão e vinho, não só carne e sangue. A carne que é entregue em nosso favor, é o sangue que foi vertido em nosso favor. Melquisedeque vai em direção a ele. 1 Timóteo 2,6 diz assim: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós.
Está falando de quem? Jesus Cristo, que foi entregue, ele se entregou, ele se ofertou. Melquisedeque indo e se ofertando e se oferecendo a Abraão. Tito 2,14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às práticas de boas obras. É uma raça de sacerdote, cabeção. É uma turma, é uma raça, é uma ordem. E todos nós estamos nessa mesma ordem. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para Ele. Não é para a gente um autoconsumo nosso, não, é para Ele. Purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a fazer coisas boas. Abraão oferta a Melquisedeque porque ele recebeu primeiro de Melquisedeque. Diga amém por enquanto. Isso é profundo, irmãos, presta atenção, isso é profundo. Abraão oferta porque recebe. Deus fez a oferta de si, e a resposta de Abraão foi ofertar para ele também. O versículo 20 de Gênesis, e bendito, olha só que legal isso aí, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Vocês não entenderam isso aí, presta atenção, irmãos. Abraão foi guerrear, volta com os despojos, é isso? Os despojos, volta com o dinheiro que ele tirou dos caras da guerra. Esse dinheiro ele oferta para Melquisedeque. E aí Melquisedeque fala, bendito seja o Deus que fez o quê? Que entregou os seus inimigos em suas mãos. Vocês não entenderam. Abraão só tinha o que dar para Melquisedeque porque foi Deus que fez ele ganhar aquela batalha. A gente só tem o que ofertar a Deus se a gente recebe dele. Tudo que a gente oferece para Deus na nossa carne é trapo de imundície, não vale para nada, não vai para nada. Mas aquilo que Ele faz em nós glorifica Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. 1 Coríntios 4,7 diz assim, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? O que você poderia ofertar para Deus que você não recebeu dele? E se você recebeu, por que você se orgulha como se não fosse Deus que tivesse te dado, como se fosse uma coisa sua natural? Aí você é muito palhaço mesmo, você é muito arrogante. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? A ação humana sempre será uma resposta à ação divina. Voltando para Hebreus 7:1, diz assim, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, a gente aprendeu que é Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de, Abraão. Não foi Abraão que foi atrás de Melquisedeque, é Melquisedeque que foi atrás de Abraão. Deixa eu fazer um parênteses de novo, irmão. Você não está entendendo. Eu estou dizendo para você que todos os seus esforços jamais te levariam a Deus. Quem já fez hippie comigo sabe que eu já contei a história. É a mosca que se apaixonou pela lua. E eu vou chegar na lua. E ela começa a voar. E começa a voar. E quando está a 20 metros de altura, as asas já estão fritando. Ela já está exausta. E está muito longe de chegar à lua. A experiência do Evangelho não é a mosquinha indo à lua. É a lua vindo à mosquinha. Amém, irmãos? Todos os seus esforços jamais te conduzirão a Deus. O Evangelho é você entender e aceitar aquilo que Deus fez por você que você jamais faria. Não porque você não quisesse fazer, que não queria também. Mas mesmo que se quisesse, você não conseguiria essa proeza. Porque Ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos. E que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei
da paz. Esse Melquisedeque é rei de justiça e de paz. Eu não sei se vocês reconhecem alguém assim, mas eu conheço um tal de Jesus Cristo, que é rei de justiça e rei de paz. Isaías 32, falando do Cristo que viria. É muita coincidência, mano, é impressionante. É impressionante. Isaías 32. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. O rei que viria, que nós cremos que é Jesus Cristo, Cristo Jesus. Ele é um rei que governar com justiça. O reino dele é um reino de justiça. Mas também ele é rei de paz. 2 Tessalonicenses 3,16 diz que o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Deus da paz, o Rei da paz, o dono da paz, quem tem domínio sobre a paz, dê paz para todos nós. Esse tal de Melquisedeque é rei de justiça e é rei de paz. E coincidentemente, Romanos 5:1 fala que, tendo sido, pois, justificados, justiça, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Por quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei de justiça, nos torna justos. Nós justificados, Ele nos torna o Rei de justiça. Tendo sido, pois, justificados pela fé, agora também temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 13 de Hebreus 7. Diz assim: sem pai, agora falando de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Que cara louco é esse? Que cara doido é esse aqui? O versículo 15, embaixo do capítulo 7 mesmo, diz o contrário. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Então, o sacerdote Melquisedeque é a semelhança do filho, e o filho é a semelhança de Melquisedeque. É um negócio interessante isso aí, eu acho que começa a clarear para a gente essa parada aí. Jesus viria, depois dessa história de Melquisedeque com Abraão, Jesus viria, Jesus de Nazaré, filho postiço de José e Maria, o Deus que se encarnou e nasceu no Oriente Médio, primeiro dia numa manjedoura, esse aí viria 1800 anos depois. Jesus homem nasceu há 2000 anos atrás. Jesus homem nasceria 1800 anos depois de Abraão. Mas o Cristo sempre existiu. O Filho de Deus sempre existiu. João vai falar dessa experiência além, antes da fundação do mundo. O Filho, o Cristo já existia. Mas Jesus é um nome próprio, a gente já falou muito sobre isso. Jesus é Jesus, carne, físico. Porque Deus se esvaziou e tomou a forma de homem. O que eu estou sugerindo para você, e baseado em tudo que a gente falou, é que Melquisedeque é o Cristo. Melquisedeque não é Jesus, Melquisedeque é o Cristo. Confuso? Deixa eu te ajudar a entender. Ao longo do Velho Testamento, muitos momentos o Cristo aparece. O Filho de Deus aparece em muitos momentos. Nunca Jesus, porque Jesus é o Deus encarnado. Mas o Deus pré-encarnado, antes da encarnação, é o Cristo, é o Filho de Deus. E ele aparece em alguns momentos no Velho Testamento. Por exemplo, Melquisedeque.
Mas aparece também, por exemplo, quando Jacó, o texto fala assim, e Jacó lutou com Deus. Quem é esse Deus? Que é Elohim, que é a natureza de Deus, e que não consome as pessoas quando chega perto dele. Porque a Bíblia ensina que se alguém de nós chegar para ver Deus sem Jesus, a gente é fulminado. Aliás, quando Moisés quis ver Deus, Pai, o que Deus Pai fez para Moisés vê-lo? Colocou ele na fenda da rocha. E Coríntios fala que a rocha é Cristo. Nós só temos acesso a Deus se estamos na rocha que é Cristo. Nós só não somos consumidos no nosso encontro com Deus, nós pecadores e um Deus santo, porque nós estamos em Cristo, nós estamos na rocha. Jacó luta com Deus, o texto fala isso. Ele não lutou com Deus Pai. É claro uma aparição de Cristo no Velho Testamento. O anjo do Senhor que se permitiu ser adorado no Velho Testamento é Cristo. Agar vai bater um papo e ele encontra o Cristo. Agar, mas não é assunto de hoje. Concorrente de Isaac. Ismael e Isaac, concorrente. Agar vai lá e ela termina dizendo assim: eu encontrei com Deus e não fui consumida. Esse não é o Deus Pai, esse é o Cristo. Então, Melquisedeque não é Jesus, é o Cristo. Diga amém por enquanto. O objetivo principal do texto não é definir quem é Melquisedeque, embora eu tentei ajudar a gente a entender isso. O objetivo principal do texto é o que ele representa. Então, o objetivo principal do que a gente está falando é o que Melquisedeque representa, embora a gente possa afirmar que a gente está falando do Cristo lá 1800 anos antes de Jesus. Uma linhagem sacerdotal. Semana que vem a gente vai expor isso. Eu vou ver se eu faço um negócio para pendurar aqui. Vou tentar ser muito didático, porque é um negócio muito louco. Jesus não é de Moisés. Jesus não é sacerdote da lei. Jesus não é levita. Jesus é da ordem de Melquisedeque. E isso muda toda a nossa compreensão sobre as regrinhas religiosas que às vezes a gente inventa para a gente mesmo. Nós somos sacerdotes, nós somos feitos sacerdotes de quem? A gente já falou muito sobre isso. Nós somos sacerdotes de quem? Do mundo. Deus colocou a gente para cuidar do mundo. Nós somos sacerdotes, feitos sacerdotes do mundo, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Isso é assunto para a semana que vem. Assim como Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, nós também somos da ordem de Melquisedeque, e somos também reis e sacerdotes. Para terminar, ler o texto que a gente sempre cita de 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, que tudo isso faça sentido, Pai. Nos ajude a entender o quão completo é o seu projeto, o seu plano de redenção humana, que foi uma promessa que o Senhor fez para você mesmo, e do qual nós, pela graça, estamos debaixo dela. Aliás, confiamos só nela, não confiamos em nós, Pai. Mas nos faça entender isso, Pai, quem nós somos mesmo, essa raça, esse povo que anda de cabeça erguida, sabendo de quem é e sabendo para onde vai. Que o Senhor encontre em nós esse povo,
não porque é digno, mas porque o Senhor é digno no nosso lugar. E aí nós vamos e falamos em seu nome, raça eleita, sacerdócio real. Que a gente possa encontrar libertação no jubileu, que é o Cristo, que é Jesus, o Cristo, que é esse que tem nos amado, que tem caminhado com a gente, morado em nós, tem feito morada em nós. Senhor Jesus, que essa seja uma experiência para todos aqui, Pai. Que todos que estão aqui entendam o seu projeto. O projeto que a partir da morte de Deus, da crucificação de Deus, do Deus que foi morto no nosso lugar, mas que é bem evidente que a morte não pôde deter, porque o Senhor é totalmente vida. O Senhor não tem vida, o Senhor é vida. E o Senhor ressuscitou Jesus para a nossa justificação. E nós cremos nisso. E cremos que esse projeto eterno, pela graça, nós estamos submetidos a Ele. Somos descendentes de Abraão. Somos da ordem de Melquisedeque. E nós só podemos pedir para que o Senhor nos dê compreensão cada vez mais profunda disso. E que isso redunde em glória para o Senhor. Sempre para a sua glória. Sempre em nome de Jesus. Amém.